gente começa falando do Palmeiras, né, gente? Que baita vitória ontem, 3-0, com o jogo resolvido ali, ó. 20, 30 minutos, já estava tudo resolvido. Palmeiras que tá aí em céu de brigadeiro, hein, Danilo? Depois teve uma derrota, é verdade, mas se recuperou muito bem e pressiona o Flamengo, que hoje entra em campo contra o Cruzeiro. Eu acho que essa é uma das principais características que a gente tem que elogiar sempre no Palmeiras, é a capacidade de reação rápida depois de algum problema, depois de alguma crise. O Palmeiras perdeu do Corinthians, foi eliminado na Copa do Brasil, teve o CT quase que invadido ali, bombardeado por coquetel molotov, fogos de artifício, sei lá o que chama aquilo lá que os caras fizeram no dia seguinte da eliminação. E foi para o Ceará, saiu perdendo de 1-0, estádio naquele clima horrível, e o Palmeiras conseguiu virar e respirou rápido. O Palmeiras perdeu a final do Paulista, reagiu rápido. O Palmeiras agora perdeu do Bahia e no próximo jogo resolveu em 18 minutos, porque o primeiro gol foi aos 6, o terceiro aos 24. Então, em 18 minutos, o Palmeiras resolveu. Então, eu acho que essa característica do time ela é muito relevante, especialmente para uma temporada tão desgastante, com uma agenda tão complicada. A gente vê vários times aí, né? O Vasco estava no momento oposto, o Vasco estava em alta, porque vinha de bons resultados. O São Paulo, por exemplo, está numa crise, perdeu justamente do Ceará depois de ser eliminado. O Cruzeiro está meio que... A gente não sabe o que vai acontecer. Quando o Palmeiras perde, não dá para falar, não, o Palmeiras talvez entre em crise, né? O Palmeiras reage muito rápido. Então eu achei essa vitória fundamental por isso. E olha que o Vasco não começou mal no jogo, tá? O Vasco começou bem, tabelando na entrada da área do Palmeiras. Depois que o Palmeiras fez 1-0, né? O Vasco ainda incomodou. Teve o lance do Ryan, que o Everton saiu muito bem no pé dele. Então assim, não é que o Palmeiras pegou um time que estava morto. Não, o Palmeiras pegou um time que estava confiante e conseguiu matar o jogo rápido antes que complicasse. Então eu acho que essa característica do Palmeiras ela é muito, muito relevante para uma temporada como a nossa. E o Vasco que vinha embalado, né? Inclusive com pretensões mais altas já aí no Campeonato Brasileiro. Deu aquela escapada ali da área, perto da zona do rebaixamento. Então estava cheio de confiança, mas o Palmeiras nem quis saber, passou por cima. PVC, quero te ouvir sobre o jogo, mas você também tem bastidores, porque você estava lá no Allianz Parque. Você tem mais bastidores do que eu, Luísa, porque você sabe como é que eu cheguei no Allianz Parque ontem, né? Eu sei, como você chegou, eu sei, mas como é que você saiu de onde a gente estava, eu sei. Correndo. Eu cheguei em cima do laço para conseguir assistir a partida. Torcedor do Vasco estava muito presente, muito presente. Acho que o Vasco começou bem o jogo. É difícil dizer que começou bem o jogo, né? Escuta. Não tapa na minha cara. 24 minutos, estava 3-0 Palmeiras. Mas o Vasco começou roubando bola no campo de ataque, dificultando a vida da saída de bola do Palmeiras, até que saiu o gol, Estou resolvendo meu Wi-Fi aqui. Até que saiu o primeiro gol e depois o segundo rapidamente. E aí teve o lance do suposto pênalti. A CBF entende que não houve pênalti. O contato foi mínimo e que não houve pênalti do Piquerez no Ryan. O lance que o Vasco reclama. Importante pensar, ponderar isso daqui. O Palmeiras fez um sistema diferente, né? Com o Rafael Veiga pelo lado direito. Quando saía para construir o Aníbal por trás dos dois zagueiros. Mas fazia um certo tripé ali com o meio-campo com Veiga, Aníbal, Andréas, Felipe Anderson. E o Lopes um pouquinho à frente. E funcionou muito bem. Apesar de o Vasco ter tido bons momentos, né? E outra coisa que a gente vai falar depois é sobre a questão do empréstimo da Crefisa para o Vasco, que cria um certo mal-estar ali no Conselho Deliberativo do Palmeiras, mas isso depois a gente vai falar mais até amanhã sobre isso. Vamos falar, esse ponto é bem importante, né, de um empréstimo. Uma bola cantada, né? A gente já sabia, dá para ver que ia acontecer em algum momento. E se isso abre brecha para uma possível SAF? Não sei, é uma pergunta, na verdade. Eu tenho um documento, tenho informações, já tenho visões, dá pra gente conversar se vocês quiserem sobre isso. Opa, muito bom, então vamos falar sobre isso. Inclusive, a galera do chat aqui tá perguntando, já tô de olho em vocês. Tem gente falando que, nossa, que absurdo, o Vasco, a Crefisa liberou empréstimo pro Palmeiras no dia do jogo. Só que esse é um processo que demora bastante tempo, teve uma concorrência. Sim, foi uma licitação. A notícia saiu ontem, não é que ontem foi o empréstimo. Então, assim,
Enfim, mas aí também, quem quer fazer relação, faz relação de qualquer coisa hoje em dia. 80 milhões de reais, não é Sim, isso? 80 milhões. É isso, aí para pagar dívidas, enfim, para o clube usar como precisa, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mussetti, esse Palmeiras, né? A gente fala que é a melhor banda dos últimos tempos da última semana. Nossa, Palmeiras agora, ninguém segura. Aí tem um jogo, já não é tanto assim. E o Palmeiras mostra, né, que é tudo isso sim e que vem jogando muito bem, até refutando um pouco a declaração refutando bastante a declaração do Ceni, né, do Rogério, quando ele fala que é só ligação direta. Se o Palmeiras já foi assim um dia, o Palmeiras de Abel, hoje não dá para dizer mais isso, Até né? o Praz falou isso na transmissão ontem, né, Mussetti? O Praz elogiou. Que é um time que sabe trabalhar bem a bola e construir as jogadas. Não, longe de ser um time apenas de ligação direta. E é curioso, porque sentei no sofá, comecei a assistir o jogo, eu falei, nossa, hoje o Vasco vai embaçar. Começou bem. E pouco tempo depois, meu pensamento era, nossa, vai ser uma goleada histórica. Por sorte do Vasco, o jogo foi se equilibrando, até que o Vasco deu um susto ou outro ao longo do jogo. O Palmeiras é muito letal. Criou e aproveitou as chances logo cedo. E o Vasco ficou muito vulnerável com os desfalques, né? O Diniz conseguiu encontrar um caminho, o Vasco vinha jogando bem, um time muito competitivo no meio-campo, perdeu o Cuesta e o Barros, e o Vasco foi completamente outro. É só ver essa pataquada aí do Lucas com o Hugo Moura no lance do gol. O Tietê volta depois de lesão em outro ritmo, sem a mesma competitividade, longe de ser o que o Barros trazia para o meio-campo do Vasco. E é um Vasco que precisa de todos os jogadores competindo e muito bem, porque tem Coutinho e Verratti, que são dois jogadores que sem bola não ajudam tanto. Então o Tietchan era mais um sem bola que não ajudou e o Palmeiras desfilou nesse começo de jogo. Foi difícil para o Vasco, eu achei mesmo que ia ser uma goleada. Mas é isso, o time do Diniz, esse Vasco tá no limite do limite. Qualquer problema como foi ontem vai desmontar essa equipe. Eram 7 jogos de invencibilidade, né? E poderia ter sido uma goleada no segundo tempo, até deu uma equilibrada, mas o Palmeiras baixou um pouquinho a intensidade, né? Pôde dosar um pouco ali a energia durante a partida. Tô olhando o monitor, gente. Olha a mão do... mãozinha do PVC no monitor. O que é isso, gente? Parece uma família Adams, sabe? Faz carinho nela aí, PVC, pelo monitor, ó. Vamos voltar pro enquadramento que tava, só pra eu ver. Eu falei, gente, tem um fantasma surgindo do meu lado. Olha lá, Cadê olha a mão, PVC? Ele não tá, acho que ele não tá vendo. Que é isso? Ô, Danilo. Boa, PVC. O PVC falou sobre a formação do meio de campo e agora o Abel tá tendo que testar uma nova formação porque ele perdeu o Lucas Evangelista. Ontem ele foi com o Aníbal e com 3 homens ali. O Andréas de 8. O Andréas depois, né? Mas o Felipe Anderson também e o Veiga, que inclusive participou bem do jogo, né? Participa de um dos gols. Um pouco mais ativo, vamos dizer assim. Foi uma partida em que o Veiga apareceu, ele teve esse primeiro passe, depois ele teve viradas de jogo interessante, teve uma virada de jogo que ele deu, que foi bonita, plasticamente, até o estádio, eu estava em casa vendo a transmissão, e deu para ouvir pela transmissão o estádio fazendo, sabe assim, que você vê que a galera que está lá gostou, né? E eu sabia que vinha pro de primeira, então separei uns números aqui para mostrar como o Andréas, ele faz uma participação diferente como ele está de 8, né? Então, ontem, esses são os números aqui que eu peguei lá do SofaScore. Ele jogou 82 minutos e foi, de longe, o jogo que ele mais teve ações com a bola nessa passagem do Palmeiras. Ele tem aqui 6 jogos com a camisa do Palmeiras, já contando os que ele saiu do banco. Ele teve 51 ações com a bola e 40 passes, dos quais 36 certos, em 82 minutos. Foi, de longe, o jogo que ele mais teve ação com a bola. Talvez a gente fique com a impressão que ele participa menos, porque ele não teve ele não foi tão decisivo como ele foi contra o River, por exemplo, na Argentina. Mas ele participa muito. Nessa construção que o PVC falou, quando o Aníbal vem para o meio dos 2 zagueiros, quem fica de costas para o campo para receber a bola e tentar alguma jogada é o Andréas. E o gol do Palmeiras com passe do Flaco, ele sai justamente nessa. O Aníbal recebe a bola entre os 2 zagueiros, o Andréas vem receber, o Vasco não marca pressão, e ele aproveita e consegue virar em cima da marcação e achar o Flaco num belo passe. Então é legal a gente observar como o Andréas de 8, ele dá essa qualidade para o meio do Palmeiras. Embora eu tenha observado ontem algumas tabelinhas, infiltrações, como eu disse, que eu acho que talvez seja pelo Palmeiras ainda não estar ajustado com o jeito que o Andréas marca em relação ao jeito que o Evangelista marca.
Então eu vi o Vasco conseguindo fazer algumas tabelas por ali. Mas só para a gente ter a base de comparação aqui, eu citei do Vasco, foram 51 ações com a bola e os dois jogos seguintes que ele participa com o número de ações na bola é contra o Bahia e contra o River, nos quais os dois ele jogou 74 minutos, para a gente ver como o Abel controla bem a minutagem dos jogadores. Nesses dois jogos, o Andréas teve 39 ações com a bola em cada uma. Então, assim, são 12 a menos em relação ao jogo do Vasco. Então, é curioso para você ver como a gente vê essa mudança e como o Abel ontem mesmo na coletiva falou que ele gosta de ter jogadores, um elenco curto com jogadores que fazem mais de uma função. E o Andréas é esse cara, jogou aberto pela direita, está de 8 agora e eu achei que na construção de jogada foi muito bem. Tem que fazer esse ajuste só na marcação. Pode jogar de 8, pode jogar de 10, pode jogar pelo lado. Um jogador muito versátil que já vem entregando bastante. PVC, qual é o formato ali, ou a posição que você mais gosta do Andréas? E como você imagina que ele vai ser mais utilizado agora no Palmeiras sem o Lucas Evangelista? Você acha que ele assume essa função de 8 mesmo? Eu acho que a formação de ontem, eu acho que ele chegou para ser 8, mas a formação de ontem vai ser difícil usar no Maracanã ou no Morumbi, domingo contra o São Paulo, com o Veiga pelo lado direito. Eu acho que eu entendo, e a gente vai ter certeza disso à medida que os jogos avançarem, que o Abel pensou no Veiga pelo lado direito para fazer um tripé Aníbal, Veiga pela direita, Andréas pela esquerda, e aí libera um pouco mais o Flaco e faz um meio-campo numa linha meio torta. Quando constrói o jogo Giai, Veiga, Flaco, Vitor Roque e Piquerez, o Felipe Anderson e o Piquerez indo por trás. Mas ele pensou no Veiga pela direita ontem porque o lateral esquerdo do Vasco era destro, que era o Puma. E o Veiga é canhoto. Então o Veiga marcava o Puma na descida do Puma e marcava o pé direito do Puma. Eu acho que não vai ser essa formação contra o São Paulo, nem contra o Flamengo no dia 19. Ele vai fazer uma formação diferente e vai ter os próximos dias para trabalhar isso. O Andréas, no entanto, veio para ser 8. Ele veio para jogar na função que ele jogou ontem. A questão que está posta é quem vai jogar na ponta direita. Que é justamente por isso que o Andréas foi para a ponta direita quando estava resolvida a posição de 8. E agora tem que resolver a posição de 7. Ou é o Facundo, ou é o Maurício que volte, ou é o Veiga, mas vai ter que compor um pouco melhor esse setor para jogar os jogos mais importantes e para o Palmeiras ganhar os jogos contra o G6, que o Palmeiras não ganhou nenhum, né? Não, aliás, ganhou um do Botafogo. Isso aí, ó, a gente está falando do Andréas e não falamos até agora da dupla, hein? A dupla Flaco-Roque, gente. Ontem, 2 gols do Flaco, 1 do Vitor Roque. Vamos ver os números dessa dupla, que são números impressionantes. O que esses dois vêm fazendo juntos, gente, tá demais. Desde o início dessa dupla, dessa era Flaco-Roque, vamos colocar assim. 12 jogos juntos, 11 como titulares. Nisso, o Palmeiras marcou 18 gols. O Flaco, 9 gols e 2 assistências. E o Vitor Roque, 9 gols e 4 assistências. Foram 27 gols nesse período, na verdade. É impressionante como eles se encontraram aí, né, nessa nova formação. Musetti, qual que é a importância do encaixe dessa dupla hoje? E dá para saber quem está jogando mais? Flaco ou Vitor Roque? Eita, é difícil escolher, hein? Muito difícil a resposta, Alô. Antes, rapidinho, uma informação. Vitinho do Botafogo convocado para a seleção brasileira. No lugar do Wanderson, que foi cortado por lesão muscular. Vitinho, mais uma vez, aparece diante de um corte e vai enfrentar Coreia do Sul e Japão. Respondendo a pergunta super difícil, eu acho que o Flaco está jogando mais pelo potencial de assistências, né? Como a gente viu ao Vitor Roque. O Vitor Roque participa, mas é esse cara mais da última bola. E o Flaco tem essa capacidade de ser atacante, segundo atacante e armador no mesmo jogo. E é muito gostoso ver o Palmeiras sem aqueles pontinhas tradicionais, sabe? Que estão em quase todos os clubes e até na seleção brasileira. Tem jogadores que preenchem o lado, como já foi o Andréas, é o Felipe Anderson, pode ser o Veiga,
mas são meias que preenchem ao lado do campo, não aquele ponta que pega a bola e vai para o fundo, ou se tiver marcado, volta para trás. Então o Palmeiras tem um repertório muito grande de armação, de qualidade, que é diferente do que a gente vê. É muito bom ver um time com 2 atacantes criando como o Palmeiras tem criado. E aí, Danilo? É uma pergunta bem difícil também. Eu estou mais impressionado com o que tem feito o Flaco. Então, vou ficar com o Flaco, porque o Vitor Roque eu já imaginava, já tinha visto essa capacidade dele de jogar, de ser o 9, não o 9 dentro da área, mas um 9 com velocidade, com força física, enfim, com explosão. Agora, o Flaco, embora a gente saiba que no Lanús ele tinha alguns momentos jogando assim, no Palmeiras a gente não tinha visto ainda, né? E olha que no ano passado ele fez 22 gols, né? Ele fez 20, está com 21 agora em 50 jogos. No ano passado ele fez 22 em 64. Então ele já está numa média muito melhor do que a do ano passado, mas o que mais me impressiona nele é essa polivalência, que no Palmeiras é algo relativamente novo, né? Então, realmente está muito bonito de ver o Flaco, o jeito que ele está enxergando o jogo, o jeito que ele consegue servir o Vitor Roque. Só que eu tenho a impressão que um não funciona sem o outro, sabe? Se você amanhã ou depois, o Vitor Roque estava até pendurado, se o Vitor Roque tivesse tomado cartão e o Palmeiras tivesse que jogar sem o Vitor Roque contra o São Paulo, eu não sei se o Flaco ia funcionar da mesma maneira, eu acho que ele ia sentir falta. E é curioso como os caras se entenderam muito rápido, né? Então, eu voto no Flaco, mas eu vou te dizer que eles estão praticamente 2 jogadores em um só. Ali. Sabe quando um não vai funcionar sem o outro? É o Claudinho sem bochecha? É um casamento, né? Um encaixe perfeito ali entre os dois. Mas eu também vou no Flaco, viu? Eu acho que ele ele participa mais pensando na dinâmica como um todo do jogo. Acho que ele tem uma participação até mais efetiva. Também pela história, pela volta por cima que ele dá no Palmeiras, pelo que ele entrega, pela mudança de posição. Acho que tem alguns elementos aí que me fazem... Falei do Claudinho sem bochecha, fiquei com a música na cabeça agora. Romeu sem Julieta. Boa essa queijo música. Sem goiabada. Você não. Vai ter que fazer uma paródia aí. Então. Eu tô na sua cadeira aqui, PVC, eu virei cantor. Eu virei cantor, tô na sua cadeira. Você vai ter que pensar numa frase aí, Flaco sem Vitor Roque, alguma coisa aí, pra compor. Flaco sem o Tigrinho. Vamos ver, aí, alguma coisa assim, bochecha sem Claudinho, aí, fica bochecha bom. sem Claudinho, já tá vendo? Ficou bom, Flaco ficou bom, sem gente. o Tigrinho, bochecha sem Claudinho. Tá Sou vendo? eu, assim Vamos sem registrar você. isso aí de Vamos. direitos autorais, que nem fez o Baby lá no negócio do São Paulo lá. Vamos registrar, hein? Gostei. Ficou bom. Vocês gostaram, chat, da versão compositor e cantor de Danilo Lavieri e vocalista? Aqui tem isso, gente. Minha gente... Romeu sem Julieta, Claudinho sem bochecha. É assim, não é? Queijo sem assim. goiabada. Tem essa parte, queijo sem goiabada. Tem, queijo sem... Não, é Romeu sem Julieta. Tem os dois. Aí, lógico. Acho que tem também. Enfim, pega a letra eu aí. não existo longe de você. Vamos seguir, gente. A gente vai olhar a letra aqui. Contem pra gente aqui a letra certinha. Dá até pra falar Flaquito sem Tigrinho. Ó, tá vendo? Adaptações pra música. Tá aí. melhorando a paródia. Minha gente, ontem Abel Ferreira foi perguntado sobre a declaração de Rogério Ceni, quando o Rogério fala, né, que o Palmeiras só joga em ligação direta e tal. Isso não pegou muito bem dentro do Palmeiras, mas o Abel foi bem sutil ali, foi bem polido na resposta. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras. Até mesmo antes do jogo, eu tenho muita consideração e respeito pelo Rogério Ceni. Disse, inclusive, antes do jogo, que para mim é um dos melhores treinadores brasileiros. É meu colega de profissão. Eu sei quanto difícil é. Mas o meu foco não é comentar, porque o que ele disse, esse não é o meu foco. É uma opinião dele, e a opinião é opinião, como eu te disse. Respeito e admiro muito, e sei o quão difícil é ser profissional nesta profissão. Mas ele é meu colega de trabalho, somos colegas de profissão. E eu, não é só com o Rogério Ceni, eu tenho muito respeito, muita admiração. O Galhardo temos uma afinidade e um respeito também mútuo. Com todos os treinadores brasileiros eu tenho, mesmo com o Diniz, mesmo com todos os brasileiros, não tenho problema nenhum em dizer isso. Aliás, ele tem uma garrafa de vinho minha que eu presenteei, já não sei se foi
ou no Flamengo, ou no São Paulo, ou até mesmo agora no Bahia, não sei, mas foi um dos treinadores em que eu ofereci uma garrafa de vinho com todo o gosto, portanto não vou continuar focado só numa coisa, é melhorar a minha equipa, a melhorar os meus jogadores para que o Palmeiras continue a ganhar. Isso é o meu foco. Depois, as opiniões, cada um tem a sua. Foi polido o PVC, não quis entrar na polêmica. Foi bem, foi bem. Para falar o quê? O Rogério já falou uma coisa que não era para falar. Não precisa falar o time adversário joga de um jeito XY. Não precisa falar assim, o time adversário é uma retranca, mas só defende e joga a bola pro mato. Não. Agora, eu acho que tem uma coisa que o Rogério tem um retrospecto contra o Abel extraordinário. 3 empates. O retrospecto do Rogério é muito bom. Eu acho que o Abel foi bem ontem, de não polemizar. E eu não acho que o Abel foi mal no domingo, porque o Abel não falou que ele perdeu por causa do gramado. E ele lamentou, o Abel estava louco da vida porque ele perdeu 2 jogadores e o gramado fez parte desse cardápio e ele tratou como parte do cardápio, embora possa até não ter sido, né? A lesão do tamanho que foi do Lucas Evangelista foi gravíssimo, ele perdeu o jogador e correu o risco de perder o Piquerez. Não é necessariamente pelo gramado, mas ele estava louco. Por isso que ele falou do gramado. Não é desculpa, mas ele não falou, perdi aqui por causa do gramado, não foi por causa do Bahia. Não foi isso que ele falou. Não foi isso que ele disse. É que as pessoas, enfim. Acho que ontem ele foi bem. E tem queijo sem goiabada, carro sem estrada, queijo sem goiabada. Tem esse trecho da música, a gente achou aqui. Até o Lucas Mussetti entrou nessa apuração e mandou aqui pra gente. Mussetti, pensando em futebol, né, aproveitando aí esse gancho do Abel e do Rogério também. Em termos de futebol, quem joga hoje o melhor futebol? É Flamengo? É Palmeiras? O Cruzeiro tá nessa briga? Dá para apontar um? Muda muito, né? Acho que todo programa a gente cita a mesma música para falar de como as coisas tocam. Mas é o Palmeiras, eu acho. O Flamengo oscilou um pouco mais do que o Palmeiras nos últimos tempos. Isso é muito fácil de mudar. Tem o Palmeiras e Flamengo chegando. Mas eu acho que é o Palmeiras. A forma como o Palmeiras ataca me agrada muito. É longe de ser a casquinha do Flaco pro Vitor Roque. Não foi assim que o Palmeiras venceu o Vasco por 3-0. O mesmo Vasco que venceu o Bahia do Rogério Ceni, tudo bem, com uma expulsão por 3-1. Então o Abel tinha todos os elementos para polemizar ou para se defender, mas ele fez o que deveria fazer. Foi muito bem o Abel Ferreira do Novo Testamento aí, não entrando nessa polêmica com o Ceni.